Vem conosco nesta manhã aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, Cristina Grêmio. Cris, bem-vinda. Um bom dia para você. Ela que vai comentar então aí as notícias do dia. Cris, muitas informações trazidas pelo repórter Fernando Martins. Vamos tentar desmembrar, mas eu queria começar pela parte da pesquisa aí que mostra então o Lula, né, o petista com uma vantagem aí em relação aos demais candidatos. A minha pergunta é a seguinte: será que o antipetismo visto em 2018 acabou? Não acabou, até porque os crimes cometidos pelo PT continuam tendo reflexos nos brasileiros hoje, né? Na situação da economia brasileira hoje, apesar da economia estar sofrendo muito também em função da pandemia, e aí já vários outros culpados aí de vários partidos, governadores e prefeitos que andaram prolongando demais medidas de restrição da economia e que provocaram quebra de milhares de empresas, quebra da cadeia produtiva e milhões de desempregados, além daqueles todos que sofreram na iniciativa privada com redução de salário, mediante redução de jornada, foi uma tentativa de manter empregos, mas houve uma queda no poder aquisitivo. Então, a gente vai vendo inflação agora, a gente vai vendo outros problemas da economia aí, dólar alto e tudo mais, que são reflexos de medidas erradas tomadas durante a pandemia, não pelo governo federal, embora a culpa agora seja toda jogada no colo do presidente Bolsonaro e da sua equipe. Em relação especificamente à pesquisa, eu nem quero comentar os números, a gente precisa lembrar aquela história que os próprios institutos de pesquisa falam que são um retrato do momento, e a gente está aí há 10 meses das eleições, mas um retrato do momento em que o brasileiro, perguntado sobre a situação atual e em quem ele votaria, ele olha a situação atual e não é boa, porque a economia ruiu, e ruiu no mundo inteiro, e ruiu por causa de N fatores provocados pelas medidas da pandemia, como eu disse, medidas de tentativa de contenção da pandemia, como eu disse agora há pouco. Mas cai no colo do governo. O brasileiro pensa, minha vida está boa hoje? Não, não está. Eu vou votar no mesmo governante? Não, provavelmente não. Só que aí ele esquece o que ele viveu em 2015, que foi muito pior do que a gente está vivendo agora, em termos econômicos, em termos de desemprego e tudo mais, sendo que o mundo estava numa bonança econômica. Foi especificamente má gestão do governo Dilma e o final da era petista, depois de todos esses roubos, esses saques às empresas estatais brasileiras, aos fundos de pensão, tudo que a gente viu acontecer no Brasil e foi revelado pela Operação Lava Jato. E aí pouco importa se o judiciário fez uma manobra ali para descondenar o maior de todos os corruptos que o Brasil já viu, que é o ex-presidente Lula, e assim liberá-lo para concorrer às eleições. Isso pouco importa. As provas que foram levantadas contra ele são contundentes, ele foi condenado em 3 instâncias, as penas foram sendo aumentadas conforme os juízes de outras instâncias iam analisando a quantidade de provas e de depoimentos, e o presidente Bolsonaro tem razão quando ele relembra aí ao falar do preço dos combustíveis que a Petrobras só no ano passado pagou uma dívida de 100 bilhões de reais, e isso tem a ver com o rombo da era petista. E não foi só má gestão, foi roubo que causou um rombo. E aí ele lembra de 6 bilhões de reais devolvidos por gerentes, por empreiteiros contratados de forma irregular pela Petrobras e por diretores da Petrobras. Ora, se devolveram 6 bilhões, é porque roubaram pelo menos 6 bilhões. Então, isso tudo vai vir à tona na campanha, e quando a gente estiver mais perto da disputa eleitoral, aí sim a gente vai poder ver se o eleitorado brasileiro tem memória, se lembra do que foi feito com o dinheiro do contribuinte e se quer de novo viver tudo isso. Eu queria chamar a atenção para essa pesquisa, que ela traz um ponto muito curioso, para dizer o mínimo. Lula tem preferência do eleitorado no combate à corrupção. Isso aqui só pode ser piada. Só pode ser piada, ou os entrevistados foram aqueles muito jovenzinhos que estão começando a pensar se tiram ou não o título eleitoral, não viveram a era Lula, que durou 16 anos, né? Então, se essas pessoas têm 16, 17, 18 anos, não viveram a era Lula, não sabem nada disso do que eu estou falando, a menos que sejam muito antenadas e se preocupem com o que acontece com o país, conversem com seus pais, com as pessoas mais velhas com quem convive, e tenham a memória, não é nem a memória, né? Eles não têm como ter memória reavivada, mas tenham o conhecimento do que de fato aconteceu. A gente sabe, eu estou falando dos jovens porque a gente sabe que o PT
e outros partidos de extrema esquerda andam abordando os jovens de forma muito veemente, estimulando a tirarem título e contando com esse voto do adolescente. Muito